Muito bem, gente. Nosso tempo de mentoria está iniciando uma nova jornada, uma nova etapa. Estamos abrindo também para perguntas no final, de forma mais interativa, e vamos caminhar progressivamente nas segundas-feiras, uma vez ao mês, olhando como fazer discípulos, passos para fazer discípulos. Então, muito bem-vindos, bem-vindas conosco nesse tempo de mentoria. Sou Elaine Schiller, missionária CEPAL, e junto com Daniel Vargas, coordeno os ministérios Homens Mentores, Mulheres Mentoras. Então, nessa noite, junto com Daniel, vamos conversar sobre passos para fazer discípulos. Você recebeu aí a proposta de se preparar para a nossa live, Cultura do Reino, Lei 1090. Vamos falar daqui a pouco um pouco mais, mas de nos prepararmos para esse encontro. Daniel, que está aí com a gente, Daniel, quer dar um oi para o pessoal? Sim, quero dar um oi para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Daniel Vargas, esposo da Elaine, sou missionário CEPAL e junto com a Elaine nós coordenamos os ministérios Homens Mentores e Mulheres Mentoras. E para mim é uma grande alegria estar com vocês hoje. Vamos falar de um tema muito importante e extremamente relevante. Muito bem, pessoal aí que está chegando também. Quando nós falamos de fazer discípulos, muitas coisas nos vêm à mente. E pensamos que o discipulado muitas vezes se restringe só a um pequeno grupo. Quando, na verdade, o discipulado precisa ser uma cultura da igreja. Em mais espaços da igreja, o discipulado precisa estar presente. E como ele pode estar presente? Vamos falar já sobre uma igreja discipuladora, uma igreja com cultura de discipulado. Então, vamos lá. Numa visão geral, nossa conversa hoje à noite vai falar sobre a identidade e o chamado de um discípulo e um discipulador. Então, para termos uma imagem maior, como esse discipulado se encaixa, nós vamos começar falando do primeiro círculo concêntrico, que expressa o compromisso com Cristo, sermos cristocêntricos. Depois de sermos cristocêntricos, então ser um discípulo de Jesus. Sendo um discípulo de Jesus, sermos discipuladores. E como discípulos e discipuladores, estarmos integrados em uma igreja saudável, uma comunidade de discípulos e fazedores de discípulos. Com esta igreja, sendo uma igreja discipuladora saudável, ela vai expressar o reino de Deus. O reino de Deus, ele se estende e vai muito além da igreja de Jesus, mas a igreja está aí para, então, expressar o reino de Deus. Então, vamos começar falando qual é nosso primeiro círculo, nosso primeiro item que queremos conversar nessa noite, sermos cristocêntricos. Como cristocêntricos, nós somos pessoas conectadas com Cristo. O próprio cêntrico e Cristo já indica isso na própria palavra. Primeiro, sermos conectados com Jesus e ajudando outros a se conectar com Jesus. Nessa perspectiva, nada pode substituir isso. Onde começa esse movimento de nos conectar com Jesus? Esse movimento começa quando no nosso tempo devocional, o nosso tempo de intimidade, nós precisamos nos concentrar em andar, em ouvir a Jesus, em nos encontrar com Ele. Sim, muitas vezes nós podemos ter uma leitura da palavra e ela ser uma informação. Ok, você ter um conhecimento da palavra, poder citar versículos da palavra, mas nós precisamos ir adiante. João 5, 39 e 40, é bem interessante que Jesus vai nos trazer a perspectiva de quando ele está ali conversando com aqueles que conhecem a palavra de cor e sabem citar ela, inclusive para Jesus mesmo. Mas olha o que Jesus diz em João 5, 39 e 40 para eles. Jesus diz assim: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Versículo 40, contudo, na
não querem vir a mim para ter vida. Então, ser cristocêntrico, conectado com Jesus, também passa pela perspectiva de eu ter essa intimidade, quando eu leio a palavra, me encontrar com Jesus nessa palavra. E me encontrar com ele. O salmista, ele nos mostra o caminho. É interessante que nós precisamos, no Salmo 1, fala do meditar na palavra, do ruminar a palavra, do estarmos ali junto com ele. E à medida que nós avançamos o nosso dia, depois do nosso devocional, nós continuamos caminhando com Jesus. O irmão Lourenço tem um pequeno livro muito interessante dele, que ele é um daqueles monges que praticava as disciplinas espirituais. Ele tinha uma prática que ele chamava Prática da Presença de Deus. Esse é o nome do livro dele. É um pequeno livretinho. Onde ele, durante o dia, depois do seu tempo devocional, ele parava o que ele estava fazendo para conscientemente estar na presença de Deus. E é interessante porque ele era cozinheiro, e eu lembro de uma história que na minha adolescência eu ouvi do meu pai na fé, pastor Alcides Yuks, que ele dizia assim, que o irmão Lourenço, em certa vez fazendo panqueca, ele disse: Deus, agora você pensa em mim, porque as panquecas vão queimar se eu parar para pensar em você. Então, é essa perspectiva de termos essa comunhão com a palavra, mas nos encontrarmos com Jesus quando lemos a palavra. E durante o dia pararmos para intencional e conscientemente estarmos na presença dele. Sermos cristocêntricos. E é o que também Jesus diz em João 15. Aquele que permanece em mim, as minhas palavras permanecem nele, esse dá muito fruto. Então nós precisamos permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem conosco, sermos cristocêntricos. Bill Gothard nos ajuda com duas perguntas que ele faz assim, duas perguntas clássicas. Primeira, o que Deus está fazendo quando eu estou diante de uma outra pessoa? O que Deus está fazendo na vida dessa pessoa? Ou, também para a minha vida, o que Deus está trabalhando nesse tempo na minha vida? Há algumas semanas atrás, eu pensava, Deus está trabalhando essa questão de resolver conflitos. E eu preciso olhar para dentro de mim e ver onde eu tenho fortalezas. Fortalezas é aquilo que eu construo porque eu deixei uma brecha. E essa brecha aqui foi um evento, ou eu fui justificando uma coisa que aconteceu comigo, e agora tive um episódio no passado que me marcou, que me entristeceu, deixei de confiar, que me feriu, um relacionamento que me decepcionou. Essa ferida, ela foi criando aqui dentro uma proteção, e eu acabei criando um comportamento em função dessa ferida. Este comportamento, eu justifico ele, não eu faço isso por causa dessa ferida. E às vezes isso é até inconsciente. Então se tornou uma fortaleza que precisa ser quebrada. Eu entendia, Deus está trabalhando na minha vida agora, olhando, eu preciso olhar fortalezas. Deus está me chamando do medo, da ira. Por que eu reajo desse jeito no conflito? Ou quando pessoas me frustram, por que eu estou desse jeito reagindo? Vou olhar aqui dentro que são fortalezas. Bem, entendo que Deus está trabalhando nesse tempo na minha área, na minha vida nessa área. Dias atrás, eu disse no meu grupo de discipulado, eu não tenho dificuldade, orgulho não é uma cerca baixa por onde o diabo pode me pegar e fazer bagunça em minha vida. Eu descobri nesse meu grupo de discipulado o quanto o orgulho é inconsciente e o quanto Deus está me chamando para nesse tempo também olhar para o orgulho em minha vida. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a pergunta de Bill Gothard para mim. O que Deus está trabalhando na minha vida nesse tempo? Qual é a grande área que Deus quer trabalhar e Ele quer que eu me junte a Ele nisso, que sua graça está me moldando, me trabalhando nesse tempo, trabalhando em minha vida. Da mesma forma, quando estou caminhando em discipulado com alguém, centrada em Cristo, tendo comunhão com Ele, discernindo o que Deus está fazendo na vida da outra pessoa. E a outra pergunta é, como eu posso ser parceira de Deus no que Ele está fazendo? Então, primeira pergunta, o que Deus está fazendo na vida da outra pessoa ou na minha? E como eu posso ser parceiro ou parceira de Deus nisso que Ele está falando? Ser cristocêntrico, centrado em Cristo.
Se nós formos olhar no Novo Testamento, Jesus Cristo nos ordena a fazer discípulos. Então, aí nós precisamos olhar que há um aspecto humano no fazer discípulos. Ao mesmo tempo, ele nos diz como e de que maneira devemos fazer esses discípulos. Em primeiro lugar, sob sua autoridade. Em segundo lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em terceiro lugar, ele promete estar presente com os seus discípulos de forma única. Isso está em Mateus 28, 18 a 20. E se nós olharmos na palavra de Deus, o desejo do nosso coração e o desejo do coração de Deus é que Cristo se revele em cada encontro de discipulado. Nós nos entregamos a Ele antes, durante e depois do encontro, para falar de nossas vidas e para Ele nos capacitar. Embora a nossa vida seja exemplo absolutamente necessário, ganhamos autoridade e sabedoria do alto, à medida que nós passamos a imitar e a revelar Cristo em nossas vidas. Olha só, ao mesmo tempo que tem esse processo divino em nossa vida gerando crescimento, também Jesus diz o quanto é importante sermos cristocêntricos. Por quê? Porque a ordem dada por Jesus, como Daniel tão bem nos trouxe, a ordem dada por Jesus é: toda autoridade me foi dada. Então, sob a autoridade do nome de Jesus, é que eu vou fazer discípulos. Sob o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou fazer discípulos. E devemos ser cristocêntricos, porque fazer discípulo parte de eu ser cristocêntrica. Porque eu vou fazer discípulo debaixo da autoridade do nome dele. Eu vou fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até então, queridos e queridas, o nome do Pai, Deus não era chamado de Pai. Depois que Jesus é ressurreto, então ele diz: vai e diz aos meus irmãos que eu vou ao meu Pai e ao Pai deles. Só então nós podemos chamar Deus de Pai. Por quê? Porque esse Deus se torna nosso Pai por causa de Jesus. Então nós podemos ter em Deus Pai por causa de Jesus. E é tão interessante que agora Ele é nosso Pai, que nós podemos batizar em nome do Pai. Não é em nome de Deus somente. É em nome do Pai. Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E esse Jesus, novo motivo para ser cristocêntrico, Ele promete estar comigo de uma forma especial, enquanto eu estou fazendo discípulo. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Que lindo isso. Obrigada, Daniel, por nos lembrar essa palavra de Mateus 28. Nós focamos muitas vezes na palavra de Mateus 28 para o ide. Vamos fazer discípulo. Ele nos comissiona, ele nos ordena. E esquecemos que para esse ir fazer discípulos, eu preciso ser discípulo. Ele é tão Cristo, eu preciso ser cristocêntrica, porque fazer discípulo está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Fazer discípulo é batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos na presença dele, porque ele promete estar presente conosco. Amém? Então, já passamos pelo primeiro, ser cristocêntrico. E aí, ser discípulo de Jesus é o segundo, Daniel, não é mesmo? O que é ser discípulo de Jesus? Poderíamos citar algumas definições? Bom, vamos citá-las. Um discípulo de Jesus, um discípulo é um seguidor de Jesus. Vamos ampliar um pouquinho mais esse conceito? Nós então poderíamos ampliá-lo e dizer o seguinte: um discípulo é um seguidor de Jesus, que cresce intencionalmente para se tornar como ele, comprometido com sua missão. Interessante, essa é uma definição bem simples e intuitiva. E ela tem 3 dimensões. Primeira, seguir Jesus. Segunda dimensão, crescer. E terceira dimensão, ser enviado.
Muito bem, é bem especial quando a gente consegue, de uma forma simples, responder. Porque Jesus era simples, o discipulado é simples. Ser discípulo de Jesus é ser, então, alguém que é um seguidor de Jesus e que cresce intencionalmente em ser como ele. Então, isso se expressa basicamente de forma vertical. Cristocêntrico, eu sou de Jesus, cristocêntrico. E horizontal no relacionamento com os outros. Buscar crescer intencionalmente. Buscar estar com ele. Marcos 3,14 diz que ele chamou os discípulos para estar com ele. Então, nós muitas vezes nos enchemos uma agenda de fazer, e nos esquecemos desse primeiro momento de ser. Olha que interessante, que lá em Mateus 9, Lucas 9, abra a sua Bíblia, se você estiver com ela à mão. É interessante porque tem uma situação em Lucas 9 que traz para Jesus toda uma perspectiva de dificuldade. Opa, desculpa, gente, Mateus 9. Só o errei o evangelho, mantenha o capítulo aí. Mateus capítulo 9. Em Mateus capítulo 9, Jesus vai ter uma situação e quando ele está ali em Mateus 9, 35, 36, diz que ele chora. Ele chora sobre Jerusalém. E quando ele olha, ele diz, a seara é grande, ele olha que Jesus se compadece delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vou refazer minha fala, que não é o chorar aqui, porque ele chora quando ele está indo para a crucificação. Mas aqui diz que ele se compadece, o coração dele se quebra. E quando ele se compadece, ele vê aquela multidão como multidão aflita, como ovelhas sem pastor. O que acontece em Mateus capítulo 10? Ele comissiona os discípulos para serem apóstolos. Ele comissiona aqueles que ele chamou para serem apóstolos. Porque, na verdade, ele os envia como discípulos lá em Mateus 28. Mas ele aqui, Mateus 10, ele distribui, então diz, vão vocês, como representantes de Jesus, vão expulsar demônios, vão dizer, a pregar o reino. E quando eles voltam, em Mateus 10, é interessante, ele dá todas as ordens. E olha que Mateus 10, no capítulo 5, diz que Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Que instruções Jesus está dando aqui? Ele diz, não tomem o caminho, nem entrem nas cidades, procurem as ovelhas, preguem o evangelho, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem. Nem prata não levem, nem prata, nem cobre, nem sacola. Quantas coisas eles não deveriam fazer? Quantas coisas eles deveriam deixar? O que eles deveriam fazer? Jesus deixa claro. E eles voltam então para Jesus. E Jesus diz, eu estou enviando vocês para o meio dos lobos. E quando eles voltam para Jesus, e eles se alegram com tudo que eles fizeram, então Jesus diz para eles que eles deviam se alegrar não só porque os demônios tinham se submetido a eles, mas porque o nome deles estavam arrolados nos céus. Então Jesus diz, vocês precisam se alegrar pela vida que vocês estão recebendo. Vocês precisam se alegrar pela identidade de filhos que vocês vão receber. Vocês precisam se alegrar pelo relacionamento que vocês têm com o Pai, quando ele diz em João 14, eu mostro o Pai, quem vê a mim vê ao Pai. Quando ele diz que ele veio para trazer a vida eterna, e a vida eterna é esta, que conheçam ao Pai. Então, agora de novo Jesus diz, vocês têm muito para fazer, mas se alegrem pelo que vocês são. Se alegrem pelo relacionamento que vocês podem ter com o Pai. Então, ser discípulo precisa preceder o fazer discípulo. E Jesus diz, se alegram em ser discípulos, porque o fazer discípulos é consequência de quem é cristocêntrico, tem um relacionamento com Jesus
e tem um relacionamento intencional de um eterno aprendiz com outras pessoas que querem crescer intencionalmente. Bem, já vimos 2 dos nossos círculos. Sermos cristocêntricos e sermos discípulos. E como discípulos, podemos ser discipuladores. Daniel, esse conceito de discipulador hoje, para muitos isso fica arrepia. Porque confunde discipulador com alguém que agora vai mandar em minha vida, alguém que agora, tudo que ele disser eu preciso fazer. Como você pensa isso? Que conceito você nos traria, Daniel, em relação a ser discipulador? Eu trago um conceito que discipulador é alguém que intencionalmente ajuda outros a se tornarem como Jesus. Vamos ampliar um pouquinho esse conceito? Um discipulador é aquele que intencionalmente ajuda os outros a se tornarem como Jesus, amando, sendo exemplo, equipando e motivando. Isso é ser um discipulador. Uhum. Então, ser um discípulo de Jesus naturalmente vai nos levar a ser esse discipulador. Ninguém pode fazer discípulo se não é um discípulo em primeiro lugar. Mateus 28, começa lá em Mateus 28, 16, a ordem de fazer discípulos. Quando diz, e seguiram os 11 discípulos para a Galileia. Eles eram discípulos, por isso Jesus pode dar a ordem deles para eles serem discipuladores. Então, nessa perspectiva, pastores naturalmente cuidam dos membros da igreja. Mas um professor, um pastor que não é um discípulo, não vai fazer discípulos. Ele pode fazer líderes, ele pode fazer seguidores, mas não fazer discípulos. Eu tenho a escolha de ser ou não discípulo de Jesus. Mas uma vez que eu sou discípulo de Jesus, ou discípula de Jesus, eu naturalmente vou ser discipulador. E é essa perspectiva que nós precisamos ter. Que intencionalmente precisamos crescer. Quando eu me torno um discipulador? Primeiro, eu preciso experimentar esse crescimento e processo de maturidade em minha vida. Eu preciso experimentar um discipulado relacional, transformador, multiplicador em minha vida. O discipulado não vai ser multiplicador se primeiro ele não for relacional, não for transformador. Porque naturalmente eu vou frutificar. Eu estou ligada à videira, eu estou tendo pessoas que plantam e regam em minha vida. Então, o crescimento é inevitável. Se eu estou ali desejosa de crescer, sou ensinável, estou num relacionamento discipulado, num pequeno grupo, ou um a um, eu naturalmente vou crescer, e naturalmente crescendo eu vou amadurecer. Amadurecendo, crescendo, eu vou frutificar. O que é ser um discipulador? É levar o outro a se aproximar de Cristo como eu estou me aproximando. Então, se eu sou uma pessoa que só trabalho para Jesus e não tenho um relacionamento profundo de intimidade com Ele, naturalmente eu vou levar outras pessoas a trabalhar para Jesus. E nós temos a igreja muitas vezes tão ocupada, trabalhando, mas as pessoas estão somente ocupadas, elas não estão amadurecendo, que é o que nós já vamos falar daqui a pouco. Então, eu preciso verdadeiramente ser um discípulo. E então, ser um discipulador. Isso não termina em nenhum verdadeiro discípulo. Naturalmente se torna um discipulador. Talvez você diga, mas eu não consigo, eu não sei ser um líder de célula. Não estamos falando de líderes de célula. Estamos falando de pessoas que caminham com pessoas, levando elas a conhecer Jesus. Você é mãe de família. Você é discipuladora dos seus filhos. Quem discipula você para você ganhar o valor do discipulado relacional, para você discipular os seus filhos? Você que é pai de família. Você é discipulador dos seus filhos. Então, nós não necessariamente precisamos estar numa célula e dizer eu tenho que ser líder de célula. Nós estamos falando desse conceito.
Estamos falando de pessoas que intencionalmente investem em nossa vida. E nós, então, caminhamos com essas pessoas intencionalmente numa relação de discipulado. Mas onde eu me comprometo com o meu crescimento, porque eu sou uma pessoa centrada em Cristo, cristocêntrica, e quero cada vez mais ser semelhante a Jesus, ser uma discípula. Então, tenho pessoas que caminham comigo, seja num discipulado mútuo ou num discipulado individual. E, naturalmente, eu vou crescer. Bem, eu percebo isso em minha vida. Se você fosse perguntado que foi a área que você cresceu nesse último ano, o que você poderia dizer? O que você diria? Qual foi a área que Deus te levou a crescer? Como as pessoas podem perceber uma mudança, um crescimento em sua vida? A maioria das pessoas crescem de forma tão lenta que as outras não conseguem identificar áreas da sua vida que elas cresceram. Então, num discipulado relacional, intencional, transformador, você vai experimentar esse processo de crescimento, trazendo mudanças em sua vida. Levando você à maturidade e à frutificação, naturalmente se tornando um discipulador, e levando outros a viver isso. Eu percebo do quanto eu estou hoje crescendo em como eu resolvo os conflitos. Tenho vontade de chutar o balde. Você talvez me entenda, vontade de voar no pescoço de algumas pessoas, às vezes da forma como elas fazem ou falam, ou como eu estou aprendendo a lidar com as minhas emoções, a identificar esses gatilhos, o que as outras pessoas fazem ou falam, que me deixa tão irada, tão triste, tão chateada. O que eu faço com isso? Como eu comunico isso de forma saudável quando pessoas estão sendo injustas comigo? Eu estou crescendo. Glória a Deus. Então, nós precisamos estar intencionalmente crescendo em algumas áreas da nossa vida que Deus vai nos mostrando, vai nos revelando que Ele quer que nós cresçamos. Quem sabe disso que eu estou crescendo nessa área? Meu marido, Daniel, que está aí, ele sabe dessa área. Meu grupo de discipulado sabe dessa área. E que eu posso celebrar com eles. Eles celebram comigo, mas também, puxam minha orelha, me confrontam em amor. É quando eu chego e digo, falei mal de tal pessoa. Por que eu falei mal da pessoa? Porque eu estou irada com ela, estou chateada com ela, com o jeito que ela fala comigo, o que ela faz, ou não sei o quê. E esse falar mal dela é porque eu quero que os outros não pensem bem dela. Por que eu não quero que os outros pensem bem dela? Porque eu quero que todo mundo saiba do jeito que ela trata comigo. Sabe como é isso, meu irmão? Sabe como é isso, minha irmã? Essas são áreas que Deus precisa trabalhar em nossa vida. Então, quando eu preciso chegar para o meu grupo e dizer, eu estou conseguindo ficar, boquinha fechada. Não estou falando mal de tal pessoa, estou elogiando ela, estou crescendo na maneira como eu lido com conflitos. Ser discípulo e ser discipulador, estar nesse ambiente de graça, que promove um crescimento intencional e acelerado em sua vida. Por quê? Porque nós fazemos parte da igreja de Cristo. A noiva que ele quer como uma igreja radiante, madura, gloriosa. Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem uma cultura de fazer discípulos, que as pessoas estão amadurecendo. Como é em sua igreja? Você que é pastor, que é líder, como é em sua igreja essa cultura de discipulado? Como você tem crescido nisso? Se nós formos olhar, há necessidade de termos uma cultura diferente na igreja. Queremos uma igreja saudável? Queremos, é claro que queremos, mas ela precisa ter uma cultura diferente. Nós falamos em ser um discípulo, falamos em além de ser discípulos, fazer discípulos. E isso, queridos, nos leva naturalmente a fazer parte de uma cultura de fazer discípulos. O quê? Uma igreja saudável. Uma igreja discipuladora. Olha só, a palavra igreja aparece em apenas 2 versículos nos evangelhos. Em Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. A palavra discípulo ou discípulos aparece 240 vezes.
O foco de Jesus estava claramente na formação de discípulos. Porque quando a igreja nasce lá em Atos 2, tem discípulos genuínos e tem discipuladores. Então a igreja nasce já sendo formada por discípulos e por discipuladores. Então nós precisamos de igrejas saudáveis, formadas por discípulos e discipuladores, por suas equipes e ministérios servindo, mas pessoas que crescem em amar a Deus, em amar a si mesmo e ao outro, em servir ao mundo. Mas se não somos pessoas que estamos crescendo intencionalmente, e se a igreja não consegue nos levar num processo claro de maturidade, nós vamos sempre ter dificuldades. Dificuldades em ser uma igreja que expressa o reino de Deus. E a igreja é uma das expressões do reino de Deus, não é mesmo, Daniel? Verdade. O reino de Deus. Olha que coisa interessante. Uma igreja saudável, ela expressa. E além de expressar, ela estende o reino de Deus. Onde Jesus Cristo é o Senhor e é o Rei. Porque na medida em que ele é o Kyrios, que ele é o Senhor da minha vida, ele governa a minha vida. Então eu vou estendendo áreas onde Jesus vai governando. Ele vai governando na minha família, ele vai governando lá nos meus relacionamentos no trabalho, ele vai governando na maneira como eu administro o dinheiro. Então esse senhorio de Jesus vai se estendendo. Vai se estendendo na maneira como eu exerço a minha profissão. Então, o reino de Deus vai se estendendo e vai se expressando onde há esse governo de Jesus. E como é interessante que a Bíblia abre em Gênesis 1 com um chamado divino para o homem dominar, reinar. E ela encerra com o Apocalipse, com a revelação e o triunfo final do Rei dos Reis e daqueles que vão reinar com ele. Da mesma forma, o ministério de Jesus nos evangelhos, ele abre com a declaração de que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Mas ele fecha com ele proclamando que toda autoridade, Mateus 28, me foi dada no céu e na terra. De igual forma, nós vamos ver então que o livro de Atos abre com Jesus ensinando 40 dias sobre o que Jesus ensina os discípulos dele sobre 40 dias depois que ele é ressurreto, sobre o reino de Deus. E encerra Atos dos Apóstolos com Paulo proclamando o reino, falando da visão celestial do qual ele não foi desobediente. A porta de entrada para o reino é o arrependimento. E nós vamos continuar a aprofundar nossa visão no reino de Deus na medida em que nós nos mantivermos humildes, quebrantados e em arrependimento. Nós somos chamados a priorizar o reino de Deus, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E buscar antes de qualquer coisa. O alvo de Deus é que o reino dele se revele aqui na terra. Como venha o teu reino, Senhor, nós oramos. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Jesus costumava ir de cidade em cidade pregando e demonstrando as boas notícias do reino de Deus. Os apóstolos foram chamados a proclamar, Mateus 10, nós vimos, e a demonstrar o reino de Deus. E esses sinais seguirão os que creem. A maioria das parábolas de Jesus fala, a parábola da rede, a parábola da pérola, ensinando o que é o reino de Deus. E quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, até os confins da terra, em todo o mundo. E então, queridos e queridas, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, virá o fim. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está entre nós. Está sendo expresso no mundo. Onde começa? Onde começa? Comigo e com você. Sendo cristocêntricos.
cristocêntrico. Jesus, o Kyrios da minha vida. Jesus, o Senhor da minha vida. Não sou o Salvador, mas o Senhor. Eu me rendo a Ele, eu me entrego a Ele. Quando eu recebo a Ele em minha vida como Senhor, o Pai vem a mim, o Pai se dá a mim e eu me rendo a Ele. Minha mente, minha vontade, minhas emoções, meu corpo, todo o meu ser se rende ao Espírito de Deus em minha vida. A verdade que a palavra de Deus testifica em meu espírito. Aquilo que é a verdade dele, não as falsas crenças, mentiras do diabo. Mas eu obedeço, eu me submeto, ele é o meu Kyrios, eu sou cristocêntrica. Aleluia. Começa ali o sinal do reino de Deus. O reino de Deus em minha vida. E ele agora, cada vez mais crescendo em mim. Que ele cresça e que eu diminua. Como isso acontece? Eu sendo discípula de Jesus. Sendo discípula de Jesus, eu estou num relacionamento intencional de crescimento acelerado. Eu sou uma eterna aprendiz para que cada vez mais ele cresça e eu diminua. Como esse processo acontece? Tendo pessoas que plantam e regam em minha vida para eu experimentar o crescimento de Deus em minha vida. Como isso acontece? Discipulado. Tendo discipuladores em minha vida. Então eu posso estar num microgrupo de discipulado mútuo, posso estar no relacionamento discipulado 1 a 1, o que eu não posso é não estar no relacionamento de discipulado, porque quem é cristocêntrico é discípulo de Jesus, vive discipulado, caminha com pessoas que plantam e regam em sua vida e planta e rega na vida deles. O que isso resulta? Eu estou inserida no corpo de Cristo. Isso resulta uma igreja discipuladora, uma igreja com cultura de discipulado, onde não são só eventos e cultos e pregações, mas que no final de cada mensagem do culto, o pastor, a pastora, o líder ouse perguntar o que Deus falou com você, o que chamou sua atenção, como você quer obedecer, porque palavra que não se pratica não é discipulado. Cultura de discipulado é ensinar a igreja a ouvir a Deus falar consigo. Obedecer, praticar o que tem ouvido Deus falar consigo e não só guardar como uma informação. Cultura de discipulado. Estratégias intencionais de pequenos grupos e relacionamentos de discipulado. Pastores com pastores em relacionamento discipulado. Líderes com líderes. Membros com membros, nas células, nos pequenos grupos, microgrupos, microcélulas, dentro onde as pessoas podem abrir o coração e intencionalmente levar um ou outro a crescer. Igreja com cultura de discipulado, tarefas prévias, Lei 1090. Significa que 90% do impacto não acontece no culto, ou na reunião, ou no grupo de discipulado, ou seja, qual for o encontro ou capacitação. Acontece antes ou depois por tarefas prévias, que as pessoas se preparam ouvindo Deus e compartilhando quando estão juntas no grupo de discipulado, ouvindo Deus e então ali no culto recebendo mais de Deus e saindo dali seguimento, prestação de contas daquilo que Deus me chama a mudança, porque sozinho eu não vou mudar. E com isso nós somos igreja e pessoas que estendem o reino, refletem o reino, são sal e luz e mudam o entorno. Que sonho, não é mesmo, Daniel? Esse é o sonho de Deus para a igreja de Jesus. É verdade. Vamos aprofundar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais a respeito do reino de Deus. Entre outras coisas, a visão do reino acrescenta o equilíbrio entre 3 áreas principais. Primeira área, o equilíbrio entre desfrutar os benefícios de ser uma família de Deus e o compromisso de ser cidadãos, embaixadores, guerreiros, cujas vidas são entregues ao serviço do rei, até a morte e depois. A outra área é o equilíbrio entre a ênfase individual de salvação e de nossa relação com Deus e uma nova ênfase, uma ênfase coletiva. E em terceiro, o equilíbrio entre nos dedicarmos à comunidade do reino, à igreja,
e o nosso chamado de ser sal, de ser luz no mundo. E, na medida do possível, avançando o reino e os seus valores aqui na Terra, na esfera secular, aonde nós estamos, por onde nós andamos, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos. Olha só, e ao mesmo tempo nós também podemos olhar o reino de Deus como algo que não se limita lá a Jesus no passado e nem no futuro quando Jesus vai voltar. Assim como a nossa salvação é passado, presente e futuro, simultaneamente nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos no processo de consagração, de santificação em nossa vida. Também o reino de Deus, ele foi introduzido por Jesus, ele se expressa hoje em nós e ele será realizado em sua plenitude no final dos tempos. E tudo isso começa comigo e com você sendo cristocêntricos. E para crescer com Jesus, eu preciso estar num relacionamento discipulado para crescer tudo aquilo que Deus quer que eu cresça. Por quê? Porque foi Ele que pensou assim. Por isso que os mandamentos são mútuos. Eu preciso de pessoas. Edificação é mútua, não é carreira solo. Honrar um ao outro, edificar um ao outro, consolar um ao outro, confessar pecados um ao outro, ou amar um ao outro. Consolar um ao outro. Eu preciso de relacionamentos intencionais, onde eu vivo isso, para eu experimentar o crescimento que Deus tem para mim. Obrigada, gente, por estar com a gente. Foi uma grande alegria estar com vocês. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Abraço, gente! Abraços.